O que era o espinho na carne de Paulo? Olha, Marilda, essa é uma pergunta realmente muito delicada e que nós temos ouvido já as mais diversas interpretações. Bom, quando Israel começou a apresentar o programa e dizer que nós estamos diante de um capítulo muito interessante, de fato, nos versículos 1 a 6, nós temos toda a experiência do apóstolo Paulo com o Senhor, e Paulo mostrando então que ele teve visões, ele teve experiências especiais com o Senhor Jesus Cristo, e ele foi arrebatado e ele mesmo não sabia definir se foi arrebatado em espírito ou em corpo, mas o fato é que ele viu coisas maravilhosas, né? Revelações maravilhosas que ele nem se sentia digno de compartilhar conosco, seres humanos. Agora, ele mostra para nós então que essas visões, essas experiências tão especiais que Paulo teve, que ele teve, que talvez nós possamos ter também, elas não devem servir de orgulho. E aí então Paulo fala que Deus tinha deixado para ele alguma coisa que pudesse lembrá-lo de quem ele era. Ele não era o super apóstolo, como nós vimos no programa passado, ele era alguém que tinha tido uma experiência especial com o Senhor Jesus, mas isso não lhe dava direito a se orgulhar. E aí Deus fez o quê? Colocou um espinho na carne. E a pergunta é, qual é esse espinho na carne? E a resposta é, não sei. Eu também não sei. Parece que o texto nem se preocupa em dizer para nós qual era o espinho na carne. Exatamente. Parece que o texto está mais preocupado em dizer o porquê Paulo recebeu um espinho na carne. Sim. Né? Aí sim. Bom, mas temos algumas teorias, né? Pelo menos eu vou mencionar duas, talvez Israel saiba até de mais algumas. Uma das possibilidades que seria esse espinho na carne seria alguns intérpretes entendem que seja provavelmente uma esposa do apóstolo Paulo, que ele teria como um ser casado, um homem casado que participava do Sinédrio. E essa esposa não tinha se convertido e muitas vezes ia atrás dele pelas regiões em que ele passava, ia desprestigiando o apóstolo Paulo. Poderia ser essa uma possibilidade, o espinho da carne, uma esposa não cristã. Mas uma outra possibilidade, que eu acho que essa é um pouco mais concreta, é que talvez Paulo tivesse uma doença, e essa doença seria na região dos olhos. Na carta de Paulo aos Gálatas ele diz, né, estou escrevendo com letras grandes, estou assinando essa carta. E lá no meio da carta aos Gálatas ele também mostra que os Gálatas estavam tão dispostos a ajudá-lo que até ofereceriam os olhos para ele. Ora, se ofereceriam os olhos é porque talvez a vista de Paulo, os olhos de Paulo tivessem algum problema. Então, pode ser esse o espinho na carne, isso é uma doença que fazia Paulo então depender completa e exclusivamente e continuamente de Deus. Israel tem alguma ideia também? Já tem ouvido outras ideias sobre esse tão famoso espinho na carne? Eu acho que as próprias perseguições que Paulo enfrentou ao longo do seu ministério, que ele menciona inclusive nos versículos anteriores ao capítulo 12, já poderiam servir para ele como algo que mostrava a sua fraqueza, o fato dele passar por tantas perseguições por causa do evangelho. Então, uma das possibilidades também nada mais eram do que as muitas perseguições e sofrimentos que sobrevieram sobre Paulo, né? Com certeza era um espinho, isso era um espinho dolorido, né? Então, nós temos essas possibilidades, mas na verdade o que o texto nos mostra é por que Deus permitiu que esse agente de Satanás ficasse perturbando a Paulo. E a resposta virá: qual a razão de Paulo ter recebido esse espinho na carne? Olha só, antes de responder essa pergunta, eu queria fazer uma pergunta. A pergunta que eu faço para os nossos ouvintes e para você, Israel, é a seguinte: como é que nós podemos entender essa relação de Deus conosco usando Satanás? Será que Satanás
é um mensageiro de Deus? É alguém que Deus usa? Como é que nós podemos entender isso? Será que está, nesse caso aqui, se revivendo aquele drama de Jó? É interessante, hein? Pois é, porque lá diz que Satanás se apresentou lá num lugar que a gente jamais imaginaria que Satanás ia se apresentar. Exatamente. E Deus permitiu que Satanás fizesse algumas coisas com Jó, não é? Exatamente. Será que é o mesmo caso? Eu acho que sim, e aqui nós percebemos uma coisa. Eu acho que um princípio que nós podemos tirar é que Satanás vai agir somente dentro dos limites que Deus lhe permite agir. Portanto, cristãos, por favor, irmãos queridos, estão nos ouvindo, não tenham medo de Satanás, né? Satanás é poderoso, sim, ele só age dentro dos limites que Deus lhe permite. Muito bem. E aí, então, Deus permite que Satanás, então, perturbe Paulo, né? Fazendo com que esse espinho fique penetrando na vida de Paulo, na carne de Paulo. E Paulo, para isso, o que ele faz? Ele ora e ele pede 3 vezes para que Deus o libertasse disso. Mas o Senhor tem uma resposta muito especial para nós em vários momentos de nossa vida. Em vez de ele nos afastar dessa situação, ele fala que a graça dele é que nos basta. O favor dele, a bondade dele, a companhia dele, a misericórdia dele, as ações de Deus em nosso favor é que nos bastam para que possamos enfrentar esses espinhos, essas dificuldades que nós temos na vida. Então, o que Paulo está passando para nós? Qual é a lição que ele nos apresenta? Ele nos apresenta que, diante da graça de Deus, as dificuldades podem acontecer em nossas vidas, mas nós podemos recorrer a essa graça tão especial que nos sustenta. Por isso, então, Paulo chega no versículo 10 e fala que, na verdade, ele se sente até alegre com as tribulações, porque é nas fraquezas, exatamente nos momentos de dificuldades, é que ele pode perceber o amor de Deus na sua vida. Porque quando sou fraco, é que então eu sou forte. Isso é, quando eu sinto essas dificuldades, quando eu sinto esses espinhos penetrando na minha carne, eu recorro à graça de Deus, eu peço o favor de Deus, Deus derrama sobre mim a sua graça e nesse sentido, então, ele me fortalece. Ele vai me dando cada vez mais energia para que eu possa vencer as dificuldades. Por isso, então, nós podemos sentir prazer nas fraquezas, isso é, nas nossas debilidades, porque quando nós somos débeis, quando nós somos fracos, se evidencia em nós o grande poder de Deus, o seu grande amor derramado em nós. Agora, quando a gente pensa aí nessa dimensão da graça que Paulo está falando, a gente percebe que essa palavrinha no pensamento, nos textos de Paulo, no ensino de Paulo, é muito mais do que o simples perdão dos pecados, que já é uma grande coisa. Mas esse perdão dos pecados, na verdade, é só o princípio, né? Exatamente. Essa graça, ela é muito mais abrangente do que somente perdoar pecados, não é? Sim, e aí nós podemos recorrer novamente a 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, Paulo diz o seguinte: pela graça de Deus sou o que sou. Isso é, podemos entender da seguinte maneira: primeiramente, eu sou perdoado e tenho novamente comunhão com Deus pelo Senhor Jesus Cristo, mas Paulo era um apóstolo, era um homem de Deus, era um servo de Deus. Então, pela graça de Deus, que continua em nossa vida, é que ele se tornou um apóstolo, se tornou um homem de Deus, fazia o ministério na força e na graça do Senhor. Isso é, a graça de Deus nos sustenta. Não é apenas aquele passo inicial, quando Deus então derrama a sua graça para nós e perdoa os nossos pecados, mas é na graça de Deus é que nós vamos desenvolvendo a nossa vida cristã. Israel,
E eu termino agora lembrando de um outro texto, que é Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos, veja bem, igualmente, então, pela fé, acesso a esta graça, na qual estamos firmes. Então, é a graça de Deus que nos perdoa, mas que nos firma para vivermos uma vida cristã agradável a Deus.